Devocional do dia 12 de dezembro, os Hebreus. E os versículos são: Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Hebreus 12, 4. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Hebreus 10, 23, 24, 35 a 39. Muitas são as formas de perseguição e sofrimento da igreja no mundo atual. No Brasil, especialmente nas grandes cidades, enfrentamos formas mais veladas de perseguição. Há a falta de respeito e o deboche em muitos círculos sociais, de amigos a colegas de trabalho, nas conversas e nas redes sociais. Nas universidades, prevalece o modelo do conflito, onde ser cristão e compreender as diferentes teorias da realidade são consideradas incompatíveis. Aos poucos, a fé cristã é excluída da esfera pública e se torna cada vez mais uma manifestação privada. Discursos relacionados com a declaração da verdade bíblica passam a ser proibidos e categorizados como intolerantes. Leis e orientações de educação formal são criadas para dizer o que é a família, o casamento, o homem e a mulher, com o intuito de restaurar ideias tidas como ultrapassadas e preconceituosas da parte da igreja. E com isso a igreja sofre. A igreja é feita de pessoas comuns, pessoas que estão ligadas misteriosamente umas às outras por causa de Cristo. Essas pessoas comuns é que são comissionadas a serem sal e luz, testemunharem da verdade, amarem a Deus e uns aos outros em meio ao mundo hostil. Nós somos essas pessoas e, como diz o autor de Hebreus, ainda não sofremos a ponto de derramar o nosso sangue. Porém, a igreja sofre e cada um de nós participa de uma medida desse sofrimento. O mistério é que o sofrimento vivido em união com Cristo, por sermos discípulos dele e parte de sua igreja, se torna uma vocação e parte do nosso chamado. Quando as pessoas sofrem pacientemente como discípulos de Cristo, elas se tornam testemunhas para as pessoas à sua volta. É como se houvesse um memorial que declara que este é o povo de Deus. Esta é a sua igreja que sofre por causa do nome de Cristo. Por isso, nos apegamos à esperança que professamos e olhamos para as promessas. Há uma promessa de que o Senhor irá nos sustentar no sofrimento e trazer justiça sobre aqueles que perseguem sua igreja. Por causa disso, podemos motivar e encorajar uns aos outros a viver de modo digno do nosso chamado em cada um dos contextos onde estamos, nos ambientes de trabalho, em casa, nas universidades e na esfera pública. Precisamos abrir nossos olhos para não sermos enganados pela ilusão de correr atrás do vento e fazer nossa vida dar certo, para não cairmos na armadilha de nos afastarmos do nosso chamado e da vocação ligada ao sofrimento. É necessário perseverar até o fim e demonstrar que somos pessoas de fé, que não negociam seus valores em troca de fidelidade e bem-estar, que não se afastam e abandonam a igreja, pois em breve Jesus voltará. Olhamos para o Natal e durante este tempo de espera, aguardamos ansiosamente pelo cumprimento de todas as promessas de salvação e restauração, mas também de juízo e condenação,
porque Deus irá cumprir todas as suas promessas e sustentará a sua igreja até o fim. Reflita sobre os contextos em que você experimenta perseguição velada, desrespeito ou preconceito em relação à fé. Ore para o Senhor lhe dar ousadia e estratégias para se posicionar nesses contextos, para vencer o medo, a vergonha e arriscar sua zona de conforto. Interceda por seus amigos que estão cansados ou desanimados e pela sua igreja, para que todos sejam encorajados a manter a fé e ser luz, principalmente porque ainda há escuridão. E nossa oração hoje é: Senhor, que nossos corações possam ser consolados por Ti diante dos sofrimentos que estamos vivendo nesse mundo, Pai. Que nosso coração possa estar descansando nas Suas promessas, que a Sua justiça virá, Pai. E que cada vez mais nós possamos nos apegar a Ti, possamos perseverar, possamos estar firmes em Ti, para que não desanimemos e não neguemos a fé. É essa a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Como vimos, o sofrimento é a marca do povo de Deus. Então, os sofrimentos têm um propósito. E o propósito é moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo e fortalecer a nossa fé. Então, você criança que tem sofrido, com um amiguinho que não respeita a sua fé, você papai, mamãe, de tios e adultos que estão aqui, que tem sofrido perseguição no seu serviço, no seu trabalho, na sua família, porque vocês creem em Cristo, não desanime. Peça a Deus que Ele possa estar fortalecendo cada vez mais o seu coração, te dando sabedoria para lidar com as pessoas que estão nos perseguindo, E que nós possamos cada vez mais meditar nas promessas, na palavra de Deus para nos fortalecer.